Buga Bandim. Se inscreva. Bora pra aula então? Muito bem. Olha a gente aí, hein? Olha lá, a terceira uma parte. Beleza? O que a gente viu até agora mesmo? Pô, caramba, a gente terminou Brasil Colônia com a independência do Brasil. Legal? Pois é. Então, logo na sequência, a gente procurou caracterizar o Dom Pedro I. Quem era essa pessoa? Qual a orientação política dele? Como é que ele ascendeu ao trono? Como é que foi essa história? Poxa, é estranho, né? Todo mundo adotando república, o Brasil adotando monarquia. Caramba, a gente deu uma olhadinha na Constituição do Brasil de 1824 para dar uma ideia de como é que a banda ia tocar daí para frente. Porque, afinal, é a Constituição que dá o perfil do país. E uma das coisas nos chamou muito a atenção, e vai ser uma pedra no sapato daqui para frente do próprio Dom Pedro, é a marca dessa Constituição autoritária, né? Ele outorgou o texto, fez constar lá 4 poderes, sendo que um era exercido por ele e sobrepunha-se aos outros 3. Ele também garantiu o unitarismo. O Brasil não era um sistema federativo. O Brasil era governado por um rei centralizador que não dava autonomia às províncias. Então, a aula de hoje é para falar um pouquinho de conflitos ligados ao primeiro Reinaldo. Beleza? Então, vem comigo, minha filha. Vem comigo. Não morra, hein? Olha lá. Primeiro eu queria falar das guerras da independência. É necessário falar disso. Por quê? Porque rola um mito. Você vai pesquisar em alguns sites aí e vai topar com uma das caracterizações que se faz da nossa independência, descrevendo-a como um processo pacífico. Olha, pacífico se comparado a quê, por exemplo? As independências da América Hispânica? Aqui teve menos BO do que lá, com certeza. Mas pacífico de todo não é. Veja bem, olha o título, Guerras de Independência. Na verdade, a independência já está feita, a independência já aconteceu. Melhor seria se a gente falasse em guerras pós-independência, mas a gente acaba falando em guerras de independência porque é da forma como aparece nos livros. Bom, o certo é que onde tem guerra, seja um pouquinho depois da independência ou tivesse sido um pouquinho antes, não tem paz, ok? Então vamos falar um pouquinho dessas guerras de independência. Olha, eu tenho uma série de soldados portugueses que viram atônitos o príncipe regente. Ele não é o rei, ele é o regente. O rei voltou para Portugal, é o pai dele, Dom João VI. Esses soldados portugueses que aqui desempenhavam seu papel viram atônitos o príncipe regente romper com a metrópole. Então pensaram, bom, devemos obediência a Dom João VI. Esse garoto ficou louco, não tomou o remedinho das 15. Bora lá. Então logo eu tenho 2 grupos. O grupo dos soldados portugueses e o grupo dos patriotas, assim se definiam. Que era aquele grupo que defendia o Brasil independente. Por conta disso, Dom Pedro não pode contar com os soldados portugueses. Ele tem que contratar mercenários. Pessoas que têm treinamento militar lá na Europa e que vendem, sem nenhum apego ideológico, o seu trabalho. Exterminar opositores. Grenfell, Labatut, o almirante Cochrane, são apenas alguns nomes que a história registrou de mercenários que Dom Pedro I trouxe ao Brasil, pagando bem. Esses mercenários trazem tropas, recebem bem, e Dom Pedro tem a cara de pau de chamá-los de os pacificadores. Qual é a função desse pessoal, então? Submeter as províncias que não aceitam Dom Pedro I como rei do Brasil ao comando desse Dom Pedro I. E havia províncias muito ligadas aos portugueses que rejeitavam Dom Pedro I. Está lá na nossa lousa de LED, interativa. Olha lá, Piauí, Maranhão, Grão-Pará, Bahia, Cisplatina,
províncias muito ligadas com uma elite portuguesa que não aceitaram esse menino. 23 anos, né? Dom Pedro, com 17 sobrenomes, tinha apenas 23 anos ao assumir o trono. Então, o BO danado, um fight, hein? Rolou um fight. Muitos fuzilamentos, muitas prisões, bastante histórias, infelizmente, de crueldades nesse tempo. A gente registra aqui um nome, Joana Angélica, uma freira que no convento de Salvador foi acusada pelos portugueses de estar abrigando patriotas e defendeu o convento lá de ostensório na mão. Olha, nesse tempo tão necessário de empoderamento feminino, o Enem, por exemplo, já trouxe a Maria Quitéria, que brigou lá no recôncavo baiano, nesse contexto aí das guerras de independência. Não que eu tenha tido uma recaída positivista e queira, de repente, ficar trazendo heróis, heroínas, não é isso. Mas são nomes que a gente precisa conhecer. Então joga no Google aí e vai visualizar um pouquinho da história da freira Joana Angélica e da combatente Maria Quitéria. Combinado? E aí, galera, esse Dom Pedro aí, que a gente não conhecia, né? O Dom Pedro que a gente conhecia era o Dom Pedro da farra, beberrão, né? Muito acessível. Esse a gente não conhecia, cruel, um cara que contrata pessoas de fora para massacrar o próprio povo. Esse Dom Pedro sai vencedor. Ele se impõe como rei do Brasil. Eu digo que as rivalidades podem até ter sido incorporadas, mas elas não desapareceram. Daí para frente nós vamos ver em muitos lugares do Brasil um sentimento anti-lusitano. Muita gente vai olhar os portugueses, mesmo depois da independência, com bastante desconfiança. Bom, toda independência precisa de reconhecimento externo. Com a nossa não foi diferente. Esse reconhecimento externo foi algo muito complicado. Muita coisa jogava contra ele. Por exemplo, os países vizinhos aqui na América desconfiavam da nossa monarquia e das suas intenções, porque todo mundo havia adotado república. Monarquia parecia um regime por demais conservador e era, né? Você estudou a independência, você sabe que a opção pela monarquia é uma opção conservadora, é para mudar não mudando. E também o contexto da Santa Aliança. Tinha acontecido o Congresso de Viena lá na Europa, havia um exército multinacional que tinha por objetivo impor os princípios do Congresso de Viena, entre eles o qual? A recolonização da América. Então, tinha gente querendo recolonizar o Brasil, lembra disso? Isso teve uma pilha aí no Dom Pedro na hora de proclamar a independência, você já estudou. Maravilha. Muita coisa jogava contra a nossa independência, mas algumas coisas jogaram a favor. Duas coisas que jogaram a favor: os Estados Unidos, primeiro a reconhecer nossa independência em 1824, eles tinham acabado de publicar a doutrina Monroe, aquela que diz que a América é dos americanos. Imperialistas, de olho no possível domínio da América, logo se apresentam ao Brasil como o tiozão do churrasco, simpáticos e solícitos. Isso jogou muito a favor da gente. Já temos um país nos reconhecendo como independentes. Também os interesses da Inglaterra. Você lembra que a Inglaterra não jogava para perder. Ela está de olho na nossa independência para que a gente se torne parceiro econômico dela. Então ela faz a mediação. Portugal demorou 3 anos. Só em 1825 Portugal reconheceu nossa independência. Mesmo assim, com a mediação da Inglaterra, tivemos que pagar 2 milhões de libras esterlinas, que não tínhamos no cofre. A Inglaterra emprestou. Amigona, né? Ela emprestou, a gente pagou a Portugal e ela cobrou uma dívida de Portugal. Ou seja, foi um dinheiro que mudou de mãos. A Inglaterra emprestou dinheiro para nós, nós demos o dinheiro a Portugal e Portugal pagou o dinheiro que devia à Inglaterra. Eita, uma dívida que trocou de lugar, não é verdade? Vamos falar de 2 conflitos aqui do primeiro reinado, que aparecem bastante em prova. O primeiro desses conflitos, a Confederação do Equador. Ele é um movimento revolucionário republicano. Eu disse que os nossos vizinhos tinham adotado a república. Então tinha gente aqui no Brasil que sonhava em ter o mesmo destino. Várias províncias, Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, contrárias à centralização de Dom Pedro I, aquilo que ele tinha deixado transparecer explicitamente na Constituição de 1824, essas províncias próximas à linha do Equador sublevaram-se, né? Revoltaram-se contra
Dom Pedro I num movimento chamado Confederação, ou seja, a união de vários estados do Equador, estados próximos à linha do Equador. Olha, eu vejo aí um desdobramento da Revolução Pernambucana de 1817, você já estudou, ela aconteceu lá no período joanino, foi mal terminada, digamos assim, então está nascendo aqui algo que já começou e ficou mal resolvido lá atrás. Destaco a liderança de Frei Caneca e também destaco a forma, já até destaquei, cruel, sanguinária, como esses pacificadores agiram para colocar ordem na Confederação do Equador, desmantelando-a, óbvio, né? Todos esses estados continuam parte do Brasil e não adotaram república coisíssima nenhuma. Então é um movimento que saiu derrotado. Mas deve ser sempre lembrado como um movimento que trouxe o pior de Dom Pedro à tona, ok? Ele que se dizia nosso rei, não poderia jamais usar mercenários para matar o próprio povo. Vamos lembrar de um outro conflito, é a Guerra da Cisplatina. Durou 3 anos, 1825 a 1828. Cisplatina pode não ser familiar para você agora, mas quando você estudou período joanino, você se lembra, não é? Dom João vem para cá, fugindo de Napoleão. Napoleão, por sua vez, havia feito um pacto com a Espanha para invadir Portugal. Quando Dom João pisa aqui, tendo um Atlântico que o separava dos seus inimigos, ele invade a Guiana Francesa, vingando-se de Napoleão, e invade a Cisplatina, vingando-se da Espanha. A Guiana Francesa ele devolve, mas a Cisplatina fica com o Brasil, passa a fazer parte do Brasil. Dom João VI anexou. Dom Pedro I, seu filho, perdeu a Cisplatina na Guerra da Cisplatina. Claro, os cisplatinos nunca se sentiram brasileiros. Apoiados pelos seus conterrâneos, lá na província do Prata, e aproveitando-se de uma série de fragilidades do Brasil, resolveram peitar a sua independência. Dom Pedro I, por sua vez, não conseguia, não tinha nem carisma para isso, não conseguia reunir combatentes. Acabou perdendo a Cisplatina, que tornou-se o Uruguai. Está aí, ó, um dos poucos países da América que não ficou independente da Espanha. O Uruguai nasce ficando independente do Brasil. E o Brasil, Vandim? Bom, Dom Pedro I terminou endividado. Nós vamos falar disso na hora de falar da abdicação de Dom Pedro I. Endividado. Terminou amargando uma derrota. A derrota não contribui para ninguém ficar mais famoso, mais querido, né? Ele tem que amargar o horror da derrota. E uma grande impopularidade foi acrescentada ao seu currículo. Por quê? Sobretudo por causa da questão do recrutamento. Os brasileiros não viam muito sentido nessa Guerra da Cisplatina, mas eram recrutados, obrigados a lutar nela. E perderam, e ficou dívida, e morreu muita gente. Então, essa Guerra da Cisplatina foi uma bola fora do nosso Pedroca. Valeu! Olha, força na peruca, hein? Nós estamos precisando. Terminou de assistir? Gostou? Nem doeu, né? Então agora vai lá, se inscreva no nosso canal, espalhe a boa nova, vira e mexe, tem um vídeo novo por aqui. Se não tiver também, não te devo nenhuma satisfação, mas vai entrando aí que aparecem as coisas, tranquilo? Não passa aperto com história, não. Vem pro Sabuga Vandim que aqui a gente sabuga. Se não for história, vai ter aqui. Se não for, a gente inventa pra ter aqui também. Abração, hein? Deixa o seu like e inscreva-se.